Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 12 de abril e vamos tentar novamente manter aqui uma interlocução para ver se a gente consegue pelo menos complementar um pouco as deficiências aí decorrentes desse afastamento, desse distanciamento social necessário, mas que sem dúvida alguma que causa problemas. Então, vamos tentar então falar hoje sobre a nossa matéria. Eu já encaminhei para vocês o material que é para ler, que é para estudar. Lembrem que esse vídeo ele não substitui a leitura. Na verdade, o vídeo é complementar. Se vocês não fizerem aquela leitura atenta do material, vocês não vão compreender muito bem. Então é importante essa relação entre vocês fazerem a leitura, o estudo e aí o vídeo para complementar, tá? Bom, qual é a nossa matéria de hoje? Nós temos aqui, no material que mandei para vocês, algumas questões que estão ligadas num primeiro momento que a gente vai estudar, sobre desconsideração da personalidade jurídica e grupos econômicos. O que nós temos em comum aqui? Algumas coisas. Por exemplo, aquela ideia que eu já passei para vocês da aula passada, da verdadeira despersonalização do empregador no campo de direito do trabalho. Né? Lembrem que o trabalhador, artigo 2º da CLT, né? A empresa é o empregador. Então, né, o trabalhador está vinculado à empresa, ao patrimônio. É como se tivesse uma espécie de direito de sequela, lá do direito das coisas. Uma espécie de direito de sequela que segue o patrimônio do empregador, né, conforme ele se desloque, porque é esse patrimônio que assegura o trabalhador. A gente viu na última aula sobre isso, a questão da sucessão de empresas ou sucessão de empregadores. Esses temas que a gente vai abordar hoje tem alguma coisa a ver com isso, sim. Tem alguma ligação, justamente nessa questão. Tá? E o que a desconsideração da personalidade jurídica e os grupos econômicos têm em comum? Primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que a ideia de personalidade jurídica distinta entre sócios e sociedade, mas em especial para fins de separação entre o patrimônio dos sócios, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e o patrimônio da sociedade, essa separação de patrimônios, é uma invenção, entre aspas, jurídica, da técnica jurídica, para favorecer, em especial, lá o capitalismo nos seus primeiros passos. Tá? Com essa separação entre as pessoas dos sócios e a pessoa da sociedade jurídica, com a finalidade de separar o patrimônio dos sócios do patrimônio da sociedade jurídica, o que se conseguiu? Se conseguiu garantir, vamos dizer assim, né, os, entre aspas, investidores. Eu vou entrar numa sociedade e eu vou fazer exatamente o cálculo de quanto que eu vou apostar nisso. Se a sociedade der errado, é o patrimônio da sociedade que vai responder, não o meu patrimônio. Não o meu patrimônio pessoal. Então, essa separação tem essa finalidade de dar, né, então, garantias. Tá? Bom, eu vou rapidamente aqui ler uma passagem. Tá na página 436. Porque é importante gravar isso. Então, as ideias de personalidade jurídica e de separação entre personalidade e o patrimônio dos sócios e das sociedades foram instrumentos técnico-jurídicos utilizados pelo capitalismo inicial para favorecer o desenvolvimento econômico. Buscava-se a segurança jurídica para os investidores. Essa é a questão. Tá? Garantindo-lhes e tornando previsíveis os riscos que corriam. Ao separar o patrimônio dos sócios do patrimônio societário, o patrimônio daqueles, né, não responderia por responsabilidades da sociedade. Esse é o âmago da questão aqui, desses temas que a gente vai ver, da desconsideração da personalidade e dos grupos econômicos. Tá?
Castello afirma que a consolidação do Estado liberal burguês, fundado na hegemonia do capitalismo, precisava de instrumentos jurídicos que garantissem a segurança e a certeza desses investimentos. Esses instrumentos estão fundados em 3 princípios, em 3 ideias. O dogma da autonomia da vontade, aquela ideia do pacta sunt servanda. A propriedade individualista, exclusivista e ilimitada. E a sociedade mercantil com personalidade jurídica e o privilégio da responsabilidade limitada dos sócios. Esses 3 instrumentos foram centrais para o avanço do sistema capitalista. Tá? Foi vamos dizer assim, a contribuição da técnica jurídica, né, para dar segurança jurídica, então, para esses investimentos. Tá? Bom, tendo essa ideia em foco, nós vamos ter então esses 2 institutos que a gente vai estudar. A desconsideração, tá? E depois os grupos econômicos. Tá? O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Bom, vamos relembrar um pouquinho da história disso. Tá? Muito cedo, tá? Ou melhor, talvez não muito tarde, os juízes ingleses, os juízes lá da Common Law, constataram que muitas vezes, que não raras vezes, a personalidade jurídica que era distinta então entre sócios e sociedade, acabava sendo utilizada como um mecanismo de fraude, de abuso. Tá? Então, por que os juízes ingleses? Ora, o capitalismo se desenvolveu primeiro, né, mais fortemente na Inglaterra. Né? Então, o que acabaram percebendo? Percebendo o seguinte, que muitas vezes, né, se formava uma sociedade jurídica, né, com negócios extremamente arriscados, né, e se utilizava dessa personalidade jurídica distinta entre o patrimônio, né, entre a sociedade e os sócios, e com a separação do patrimônio entre sociedade e sócios, se utilizava dessa personalidade jurídica de forma abusiva. Se o negócio desse certo, vamos dizer assim, se a sociedade desse certo, lucros altíssimos. Se desse errado, a sociedade, né, entregava lá o que tinha e acabavam os credores ficando com o abacaxi na mão e os sócios ficavam limpos, livres e soltos com o seu patrimônio. Tá? Quando começou a se perceber essa utilização abusiva da personalidade jurídica, o que os juízes ingleses criaram? A chamada disregard doctrine, né? A doutrina da desconsideração. O que os juízes passaram a fazer? Em situações em que se caracterizava o abuso da personalidade jurídica, havia então a desconsideração, se levantava o véu da personalidade jurídica. E então os credores poderiam buscar não só o patrimônio da sociedade, né, mas também por trás então do véu da personalidade jurídica, o patrimônio dos sócios. Né? Literalmente, levantar o véu da personalidade jurídica. É como se tivesse uma cortina separando sócios e sociedade, patrimônio dos sócios, patrimônio da sociedade. Você contrata a sociedade, você está vendo quem? A sociedade e o patrimônio dela. Em situações de abuso de direito, de abuso dessa personalidade jurídica da sociedade, o juiz permitia retirar, vamos dizer assim, a cortina, o véu que escondia os sócios e o patrimônio dos sócios, e permitir que os credores, então, fossem atrás desse patrimônio dos sócios, não só da sociedade. Tá? Então, essa é a desconsideração. Tá? Pois bem, no direito brasileiro, pessoal, a desconsideração da personalidade jurídica, ela está prevista tanto no Código Civil como no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Lembrem que nessas aulas eu vou sempre diretamente nos pontos mais chave. Tá?
nos pontos mais chave. A lei, e aí eu pedi inclusive para vocês anotarem na página 439, a lei 13.874 de 2019, chamada Lei da Liberdade Econômica, entre aspas, ela alterou o Código Civil. E alterou o Código Civil com o objetivo de fortalecer ainda mais essa separação patrimonial entre sócios e a sociedade. Ou seja, por outro lado, para dificultar, né, a chamada desconsideração, né, o cabimento dessa desconsideração. Olhem o que diz então o artigo 49A do Código Civil, redação atual. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, né, associados, instituidores ou administradores. Separação entre pessoa dos sócios e da sociedade, né, mas com o objetivo principal de separar os patrimônios. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda, inovação e benefício de todos. Tirando essa última parte aqui, que é uma declaração com todo ideológica, né? Puramente ideológica, a lei não caberia fazer isso, né? Na verdade, o que é? É um instrumento de segregação de patrimônio e de risco, né? Para segurança jurídica, tá? Pois bem. E aí vem o artigo 50, que diz o quê? Em casos de abuso da personalidade jurídica. Então vejam aqui, ó. Aqui vocês têm a chamada teoria clássica da desconsideração. Tá? É aquela fundada na ideia de abuso de direito, né? Longínquamente fundada na ideia de abuso de direito. Então, artigo 50. Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, são duas hipóteses. Ou o desvio de finalidade, já vamos ver, ou a confusão patrimonial. Pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Tá? Bom, e aí vem o parágrafo primeiro. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Bom, aqui complicou um pouquinho pelo seguinte, ó. Vejam que coloca aqui, ó, propósito de lesar. Então, bota como que o dolo aqui. Difícil provar dolo. Então, olha aqui. Então, o desvio de finalidade, utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Eu estou usando, né, a pessoa jurídica e essa personalidade jurídica com o propósito, com a vontade, com o desejo, vamos botar dessa forma, né, de lesar os meus credores. Ou, né, para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Eu estou usando da personalidade justamente para praticar ilícitos. Então seria uma primeira hipótese de quebra, né, de possibilidade de desconsideração. A segunda, entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por, né, então, situações que gerariam essa confusão patrimonial, uma mistura, vamos botar assim, entre o patrimônio dos sócios e da sociedade. Item 1. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Vamos botar assim, é uma miscelânea. Dívidas do sócio são pagas pela sociedade, dívidas da sociedade são pagas pelo sócio, uma confusão. Tá? 2. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Um intercâmbio corrente entre o patrimônio dos sócios da sociedade sem devidas contraprestações. Tá?
Terceiro, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Tá? Aí vem o parágrafo terceiro. O disposto no caput nos parágrafos 1º e 2º deste artigo também se aplica a extensão das obrigações dos sócios ou de administradores à pessoa jurídica. O que é isso? Aqui vocês têm a chamada desconsideração inversa. Tem no material sobre isso. Né? Mas aqui agora a lei expressamente prevê a chamada desconsideração inversa. Então vamos imaginar o que seria a desconsideração inversa. Vamos imaginar assim, ó, eu tenho dívidas pessoais, e aí o que eu faço? Eu desvio todo o meu patrimônio para uma sociedade. Agora o patrimônio não é mais meu, é da sociedade. Os meus credores vêm atrás de mim e eu não tenho mais patrimônio. O patrimônio está todo na sociedade. Né? O que seria cabível aqui? Naquelas hipóteses, confusão patrimonial, desvio de finalidade e tal. Né? Eu buscar, né, os credores, melhor dizendo, né, os meus credores, buscar o meu patrimônio que eu integralizei lá na empresa, lá na sociedade. Isso seria possível. É chamada de desconsideração inversa. Tá? Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Já vamos falar sobre os grupos econômicos. Eu só vou entender melhor isso aqui. Então, né, o mero fato de existir um grupo econômico não autoriza a desconsideração. Tá? E parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. O que é isso? A empresa foi constituída para uma determinada finalidade. Ela amplia essa finalidade, mas fazer outros negócios. Isso por si só não se configura como desvio de finalidade. O desvio de finalidade, como o dispositivo coloca, seriam aquelas situações em que, né, a personalidade jurídica é utilizada para fraudar, né, causar prejuízo aos credores, né, ou para praticar atos ilícitos. Então é isso que o dispositivo prevê. Então, qual que foi o grande objetivo disso aqui? Né? Lembre que essas alterações são da Lei 13.874. Na verdade, foi, em grande parte, pessoal, para, né, dificultar a desconsideração. Tá? Dificultar a desconsideração da personalidade jurídica. E isso também, para alguns, se aplicaria ao direito do trabalho. Dificultaria também aos credores trabalhistas buscarem, então, a desconsideração da personalidade jurídica, né, e buscar, então, o ressarcimento dos seus créditos. Tá? Pessoal, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, ó. Na desconsideração, vamos imaginar assim, aqui o direito não é magia, o direito não é alquimia, sempre digo isso. O direito não cria, o direito atribui a um ou ao outro o prejuízo ou o ressarcimento. Se você dificulta a desconsideração, você tem uma questão, né? Tem credores daquela empresa que vão ficar sem receber. Se você facilita, né, quem vai ficar com prejuízo? A empresa e os seus sócios, e os credores vão receber. Não tem outra escolha. Né? Então, é um mecanismo que, né, o direito, né, ele vai simplesmente atribuir a um ao outro, ficar com o prejuízo, vamos dizer assim. Tá? Bom, acontece que, além do direito civil, o direito de defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor também prevê a desconsideração. Tá? Também prevê a desconsideração. E de que forma ele prevê? Então aqui, assim, ó, inclusive com base no Código de Defesa do Consumidor, um acordo do STJ, e aí a doutrina seguiu esse caminho, se criou a ideia assim, de teoria maior e teoria menor da desconsideração. O que seria a teoria maior?
Teoria maior é aquela prevista no Código Civil, que nós acabamos de ver. Por que maior? Porque seria aplicável à generalidade dos casos. Mas, por outro lado, existiria a teoria menor. O que seria a teoria menor? A que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. E que se aplicaria para situações especiais, né? Como é o direito do consumidor, e eu sustento, como é o caso do direito do trabalho. E por que eu sustento isso? Antes da gente abordar a teoria. Você veja o seguinte. O direito civil é um direito que trata como se as pessoas tivessem um certo patamar de igualdade. Tá? Um certo patamar de igualdade. Tá? Deixa eu me acertar aqui. Já o direito do consumidor, ele reconhece o quê? A vulnerabilidade de uma das partes, que é o consumidor. Tá? Então o consumidor é vulnerável. Mas o direito do consumidor protege o consumidor, além de ele ser vulnerável, porque considera os direitos dos consumidores como direitos fundamentais. Artigo 5º, 22 da Constituição Federal diz lá: proteção do consumidor na forma da lei. Então vocês vejam o seguinte, vocês têm, então, argumentos aí do porquê da desconsideração no direito do consumidor, a chamada teoria menor, ela ser mais fácil de aplicar, vamos dizer assim, para defesa exatamente dos consumidores. Pois bem, vamos fazer o comparativo. O direito de trabalho, as relações de direito de trabalho, o trabalhador e o empregador estão em pé de igualdade, tá difícil aqui, de igualdade ou de vulnerabilidade, né? Ora, assim como no Código de Defesa do Consumidor, assim como no direito do consumidor, o trabalhador está numa posição hierarquicamente, vamos dizer assim, inferiorizada. Ele é, entre aspas, vulnerável. Lembre que o trabalhador é subordinado, está sob dependência. Né? Então, isso já aproxima o direito do trabalho do direito do consumidor. Mas, os direitos dos trabalhadores, uma boa parte deles são o quê? Direitos fundamentais. Então, pessoal, eu defendo, e não estou sozinho nisso, tem decisões, tem doutrina sobre isso, que é muito mais adequado ao direito do trabalho a aplicação do Código de Defesa do Consumidor do que do Código Civil. E, portanto, essas alterações da lei 13.874 não fariam muita diferença para o direito do trabalho. Por quê? Porque no direito do trabalho não se aplica o artigo 50 do Código Civil, e sim o artigo 28, parágrafo 5º, em especial do Código de Defesa do Consumidor. Tá? O que diz esse artigo 28? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação de estatutos ou contrato social. Até aqui, vocês têm a teoria clássica da desconsideração. Tá? Só mais especificado, mas a teoria clássica. Tá? Aqui já começa a mudar. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. Ora, má administração não quer dizer que seja abuso. Má administração simplesmente significa, por exemplo, que a pessoa seja incompetente, mas não é abuso. Mas mesmo assim já cabe a desconsideração. E o parágrafo 5º, vamos dizer assim, chuta o balde de vez. Porque ele diz o seguinte, ó: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Tá? Então, se a personalidade jurídica for utilizada para, olha aqui, ó, também poderá ser desconsiderada a pessoa, sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos direitos, dos prejuízos causados aos consumidores e, no meu entender, também aos trabalhadores. Então, botando na prática, a empresa deve,
Pessoa jurídica deve. Pessoa jurídica, no caso, empregador. Deve. É verificado lá que não existe mais patrimônio empresarial para pagar créditos trabalhistas. Entendo que isso seria suficiente, de acordo com 28 e o parágrafo 5º do CDC, para desconsideração e buscar patrimônio dos sócios. Tá? Lembrem, tá? O direito não cria esse patrimônio. Ele atribui a um ao outro. Se você protege muito esse patrimônio, o credor fica sem receber. Se você não protege nada, bom, aí também não é o caso, né? Veja o seguinte, eu não posso ir direto no patrimônio dos sócios. Primeiro, eu tenho que buscar o patrimônio da sociedade. E só se não houver é que eu vou atrás do patrimônio dos sócios. Tá? Bem, só para marcar aqui, o caso que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, aplicou essa teoria menor foi o seguinte, ó, foi um caso bem emblemático na época. O shopping de Osasco, explodiu o shopping de Osasco, São Paulo, né? E aí foi um tendel, né? Morreu bastante pessoas, muitos ficaram feridos, patrimônio, quer dizer. E aí o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra, né, o shopping. Né? A questão era a seguinte, ó, as empresas que compunham o shopping, eram duas empresas, que eram sócias no shopping, tinham um patrimônio irrisório frente ao prejuízo causado. Né? Tinha um patrimônio irrisório. Então, assim, eram não sei quantos lá, vítimas só fatais, era um monte. Né? O que o STJ fez? O STJ disse o seguinte, ó, que não se aplicaria a teoria maior, que estava no artigo 50 do Código Civil da época, mas sim o 28 parágrafo 5º do CDC. Por quê? Porque os sócios que compunham, né, as empresas que faziam parte do shopping, que eram duas sociedades, né, eram duas pessoas jurídicas que compunham o shopping. Mas os componentes que estavam por detrás dessas pessoas jurídicas, né, era assim, ó, eram grandes investidores, grandes empresas, que tinham um patrimônio absurdo, né, redes de hotéis e tal. E, né, ficariam imunes, ficariam sem responder por nada, se não houvesse a desconsideração. Então, é a aplicação da chamada teoria menor da desconsideração, que é, ao meu ver, o que se aplica no direito do trabalho. Beleza? Bom, vamos adiante mais um pouquinho. E o que vem a ser os grupos econômicos? Bom, pessoal, cada vez mais nós nos relacionamos com grupos econômicos, que são, na verdade, empresas que, vamos dizer assim, eu gosto de fazer a seguinte imagem, a imagem de um polvo, aquele animal, né, marinho que tem vários tentáculos. Tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim atua na parte financeira, BV Financeira, né? Banco Votorantim, parece que agora tem de novo, tinha acabado, tinha sido vendido, parece que agora tem de novo. Tá? Então financeira, BV Financeira, Banco Votorantim, Votorantim Cimentos, fabricação de cimentos, né? Aço, né? Ferro, né? Hidrelétricas, né? Por exemplo, a hidrelétrica da cidade, da grande cidade de Machadinho, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Grupo Votorantim faz parte. Tá? Então, grupos econômicos, RBS-TV, né? Jornais, revistas, TV, rádios, AM, FM, então são os grupos econômicos. Cada vez mais as empresas se apresentam como grupos econômicos. Tá? Todas as grandes corporações são grupos econômicos. Por exemplo, Volkswagen. Tempo atrás eu fiz uma ação contra a Volkswagen, se eu não me engano. O grupo Volkswagen no Brasil tinha 7 empresas diversas. Volkswagen Serviços, Volkswagen Indústria, Volkswagen exploração de agricultura e pecuária também.
Então quer dizer grupos econômicos, tá? Qual é que é as duas questões aqui? A chamada solidariedade ativa e a chamada solidariedade passiva. Nós vamos começar com a solidariedade passiva. E aqui eu queria lembrar para vocês, tá, que também a reforma trabalhista, inclusive eu botei no material, página 448, ela alterou a redação do parágrafo 2º do artigo 2º da CLT e também acrescentou um parágrafo 3º, tá, a esse artigo 2º. Tá? E aqui teve um lado positivo, essa alteração, porque ela acabou com uma discussão que havia da chamada dos grupos econômicos por subordinação e por coordenação. Quem vai ler o material vai ver ali, né, que eu já defendia, antes da alteração legislativa já, que mesmo na CLT era possível chamar os grupos econômicos por coordenação e não só por subordinação, né? E inclusive eu trazia a lei do trabalho rural, que previa essa hipótese de grupos econômicos por coordenação e por subordinação, né? Então, nos grupos por subordinação, teria uma empresa principal que comandaria outras empresas que estariam subordinadas a ela. Nos grupos por coordenação, as empresas atuam, vamos dizer assim, não tem uma subordinada à outra, são em paralelo, não tem uma holding comandando, vamos dizer assim, mas elas estão em paralelo, né? Estão horizontalmente uma em relação à outra, e cada uma atua num determinado setor do mercado, né? Com o objetivo do quê? De trazer vantagens, evidentemente, para elas, né? Elas atuam em conjunto para faturar em conjunto, né? Qual é a grande questão dos grupos econômicos, né? Até na apresentação, né? Se eu me apresento como um grupo econômico, eu já estou me apresentando com força no mercado, né? E qual é que é a grande questão aqui do ponto de vista do direito do trabalho? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um processo uma vez, aliás, vários, mas vou contar uma situação. Conta um grupo econômico, né, que inclusive fazia a sua publicidade como grupo econômico. Mas quando chegava na hora de responder por dívidas, as empresas diziam que não era grupo, né? Então vamos imaginar lá que o grupo era composto pelas empresas A, B, C, D e E. Eu era empregado no papel da empresa A, né? Quando eu chegava para cobrar, vamos dizer que a empresa A tinha pouco patrimônio ou dificuldades de caixa. Mas as outras empresas do grupo não, estavam muito bem. Então, eu pediria para cobrar de todas como um grupo. O que as empresas alegavam no meu exemplo aqui? Que não era um grupo. Cada uma respondia para os seus empregados. E que não poderia ir buscar, né, o patrimônio das outras. Então, é essa a questão da responsabilidade passiva do grupo, né? Então, o grupo econômico responde pelos créditos do trabalhador. Tá? Então, vamos lá. Como é que ficou isso agora? Olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT, redação da reforma. Sempre que uma ou mais empresas tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria. Então, vejam, no meu exemplo, as empresas A, B, C, D e E, tá, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, o que vocês têm aqui? O grupo por subordinação. Uma empresa mãe, vamos dizer assim, que comanda as empresas filhas. Tá? Então, grupo por subordinação. Mas aí continua o dispositivo. Ou ainda, quando, mesmo guardando cada uma delas a sua autonomia, o que vocês têm aqui? Os grupos por coordenação. As empresas A, B, C, D e E não tem nenhuma que comanda elas. Elas estão no mesmo pé, vamos dizer assim, de igualdade. Mas elas atuam em conjunto para benefício do próprio grupo. Cada uma no seu setor, mas trazendo benefício para o seu próprio grupo. Se anunciando como grupo, ganhando mercado como grupo. Tá? Então, o que diz o dispositivo?
Vamos começar de novo. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma delas sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. É responsabilidade solidária, não é subsidiária. Não é a empresa principal responde primeiro e a subsidiária depois. A gente já viu isso quando a gente falou da sucessão de empresas ou de empregadores. Não, é responsabilidade solidária. Todas as empresas do grupo respondem por todo o crédito, né? Individualmente ou em grupo, não importa. Eu posso cobrar de todas ou de uma delas a totalidade da dívida. Tá? Então, solidariedade passiva. E o que está previsto ainda? Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios. Então, uma pessoa, vamos pegar uma coisa assim, pessoa física que é sócia do mercado e do posto de gasolina. Tá? Não é só pelo mero fato de ser sócio de duas empresas distintas que essas empresas são um grupo. Tá? Então, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Aquilo que eu disse antes. As empresas têm que atuar no mercado como grupo, né, e tentar faturar com isso, evidentemente. Né? Então aí vocês têm o chamado grupo econômico. Hoje, então, pouco importa se esse grupo é por coordenação ou por subordinação, existe a responsabilidade passiva do grupo econômico pelos créditos trabalhistas. Todas as empresas do grupo respondem pelos créditos. Então, eu sou empregado da empresa A, mas também as empresas B, C, D e E do grupo, no meu exemplo, também respondem, né, pelos meus créditos. Beleza? Isso é a solidariedade passiva. O que é a solidariedade ativa? Tá? O que vem a ser isso? Eu sou contratado por uma das empresas do grupo. Tá? Por exemplo, vou pegar esse caso que a gente fez antes. Pela empresa A. Eu sou empregado formalmente da empresa A. Eu posso trabalhar também para as empresas B, C, D e E sem configurar mais do que um contrato? Entendimento dominante. Sim. Tá? Sim. Tem inclusive uma súmula, tá? Que é a súmula 129 do TST, que diz assim, ó, que salvo ajuste em contrário, o trabalho prestado a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não configura mais do que um contrato de trabalho. Então é perfeitamente possível eu ser contratado por uma das empresas do grupo, né, e o meu trabalho também ser aproveitado pelas demais empresas do grupo. Aqui tem algumas nuances aqui, mas não tem como eu especificar agora. Talvez quando a gente tiver uma aula presencial eu volte com algumas questões aqui, né, mas que ficaria despropositado fazer isso, né, nesse tipo de aula. Tá? Então, solidariedade ativa, solidariedade passiva. Tá? Bom, vamos adiante mais um pouquinho. Poder empregatício. O que a gente vai dar uma olhada aqui agora? Bom, que o empregador tem poder, isso deriva não só do ponto de vista longínquo do próprio modo de produção, como do ponto de vista jurídico mesmo, propriamente dito, do próprio contrato de trabalho. É só vocês lembrarem o que diz o artigo 2º, né? O empregador da CLT. O empregador, ele tem poder de direção. Tá? E o empregado, artigo 3º, por outro lado, está subordinado sob dependência. Então fica claro aqui que existe uma relação de poder. Uma relação de poder. Né? O empregador, né, ele tem aquilo que eu vou chamar de poder empregatício. Alguns chamam de poder de comando, outros chamam de poder de direção. Eu vou nessa linha aí do Maurício Godinho Delgado, chamar de poder empregatício. Tá? E aqui, ó, a minha grande questão é a seguinte.
Que esse poder existe, juridicamente, não tenho dúvidas. A questão é, como qualquer questão de poder, o direito ser exercido, ou melhor, ser utilizado como diz o Ferraioli, como uma técnica de limitação de poder. Porque se o poder ele não é controlado, ele tende a se expandir. Tá? Ele tende a se expandir. Por isso, então, tá, que a gente vai abordar essa questão do poder empregatício sob a lógica, né, de mecanismos que possam conter, dentro de certos limites, esse poder. Tá? Esse poder, então, que é o poder empregatício, ele se manifesta em 3 facetas diferentes no contrato de trabalho. Uma faceta regulamentar, uma faceta fiscalizadora e uma faceta disciplinar. O empregador, então, ele tem o poder de regulamentar a relação de emprego. Por exemplo, coisa simples, né? Vamos pegar. Todos terão que usar o uniforme. O horário de trabalho começa a tal hora. Para ser aceito um cheque pela empresa, terão que ser observados tais e tais e tais e tais e tais e tais e tais critérios. Poder de regulamentar. Então, não tem dúvida que o empregador tem esse poder de regulamentar a relação de emprego, né? Ó, uma coisa simples, ó, só para vocês perceberem. Olha o que diz o artigo 456A da CLT, acrescido pela reforma. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Isso é poder regulamentar. Por exemplo, todos os professores terão que usar crachá ou terão que usar uniforme. Né? Isso estaria dentro do poder regulamentar. Parágrafo único desse dispositivo 456A. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas e do uso comum. Clara manifestação aqui do poder regulamentar. Tá? Então, faceta regulamentar. Faceta fiscalizadora. Eu, empregador, estabeleci que todo mundo vai ter que usar o uniforme. Tá? E agora eu vou fiscalizar se o pessoal está usando o uniforme. E como que eu vou fiscalizar? Pode ser um chefe que vai verificar se o pessoal está usando o uniforme ou não. Pode ser, entre aspas, com câmeras para verificar se o pessoal está usando o uniforme ou não. Né? E assim por diante. Então, poder de fiscalização. Tá? Então, só para vocês entenderem. Faceta regulamentar, faceta fiscalizadora, faceta punitiva. Então, eu regulamentei. Fiscalizei. Todo mundo tinha que usar uniforme. Portugal não está usando uniforme. Faceta punitiva. Vou aplicar uma punição ao Ipojucam porque ele não está usando uniforme. Certo? Então, regulamentação, fiscalização e eventual punição. Pois bem. Então vejam aqui. Ó. Guardando as devidas proporções, o empregador é o legislativo, né, o executivo, o Ministério Público e o judiciário. Porque ele cria a norma, ele fiscaliza a norma e ele aplica a punição. Tá? Guardadas as devidas proporções. Qual é a minha questão aqui? Ó? Faceta regulamentar. O empregador tem, não há dúvidas. Mas será que ele pode, por exemplo, estabelecer regulamentos que violem, por exemplo, o direito à saúde? Ou, por exemplo, uma regulamentação, a gente até já falou em aula, é proibido que os trabalhadores, mesmo fora do ambiente de trabalho, mantenham qualquer tipo de relação pessoal. Não pode namorar, não pode noivar.
Isso é lícito? Esse tipo de regulamentação? Tá? Uma regulamentação, por exemplo, que trata de forma diferenciada por questões de nacionalidade. Vou pegar um exemplo. Aconteceu, foi parado inclusive no STF. Já citei, eu acho que até para vocês isso. Né? Tinha uma empresa, a Air France, que previa no seu regulamento lá que o trabalhador francês tinha certas vantagens e que o brasileiro que fizesse a mesma coisa não teria essas vantagens. Isso trabalhando no Brasil, né? Não teria essas vantagens. Simplesmente porque ele não era francês. O que o STF disse? Isso fere o princípio da igualdade. Está fazendo uma forma de discriminação em razão da nacionalidade. Então, que existe o poder regulamentar, não há dúvidas. Mas isso não significa uma carta em branco, que possa ser regulamentado qualquer coisa. Por exemplo, um uniforme vexatório. Via de regra, não é cabível. Um regulamento de pessoal, por exemplo, que elimine a minha liberdade sobre a minha imagem. Que seja extremamente abusivo com relação à forma com que eu tenho que me apresentar. Meu cabelo, minha barba, não sei o quê. Né? Pode ter elementos aqui abusivos. Né? Claro que existem, podem ser colocados alguns limites, mas isso pode também descambar por uma invasão frente àqueles chamados direitos fundamentais, que a gente já tratou. Tá? Por outro lado, também a faceta fiscalizadora, ela pode trazer vários problemas. Né? Aqui entra, por exemplo, a questão das revistas. Né? Revistas íntimas. Quantos e quantos casos, até o retrato, de empresas que no final do expediente, por exemplo, fazem revistas pessoais dos trabalhadores. A jurisprudência, inclusive, vai no sentido de que essas revistas que sejam consideradas íntimas são vedadas. Mas, por exemplo, hoje, a jurisprudência praticamente dominante no TST autoriza, por exemplo, fiscalizar bolsas, o que não me parece adequado, mas é admitido. Uma questão que, inclusive, eu botei no material para vocês olharem, o tema 001 dos incidentes de recursos repetitivos do TST, procurem isso, quem não procurou, procure. A questão da exigência de certidão negativa de antecedentes penais. O TST regulamentou isso em algumas questões, né? O incidente de recursos repetitivos, pessoal, ele vai servir para padrão para o julgamento de outras questões. Então, o TST diz assim, ó, em regra, não é admissível, né, pedir os antecedentes criminais, né, penais, a não ser em certas circunstâncias. E algumas que são previstas pelo TST são razoáveis. Por exemplo, uma situação, a própria lei prevê os vigilantes, né, quem trabalha em escolas infantis, né, prevê do empregado doméstico, né, vai trabalhar dentro da própria casa da pessoa. Então, algumas situações são razoáveis. Mas também prevê coisas absurdas. Né? Por exemplo, quem trabalha no setor agrícola com instrumentos cortantes. Né? Então, se você trabalha na agricultura e tu vai usar foice, você teria que apresentar, seria lícito a empresa exigir antecedentes penais, né, criminais. Sim, o cara vai virar o Jason, tacar foice vai sair cortando as coisas absurdas, mas, né, deem uma olhada aqui. É essa faceta fiscalizadora. Né? Tem situações dantescas aqui, que já inclusive falei para vocês. Né? Aquela situação, né, que ocorreu numa empresa, né, em que a empresa instalou na câmara, no banheiro das mulheres, uma câmera. Né? O objetivo era fiscalizar que era uma empresa que vendia roupas íntimas, que estariam sumindo muitas roupas íntimas. Né? Então o gerente resolveu botar lá uma microcâmera no banheiro para ver, né, quem é que estaria furtando essas roupas íntimas. Né? E o que
acabou virando uma espécie de filme, né, entre aspas, pornô sensual lá, porque essas imagens depois eram compartilhadas entre os gerentes e tal. Tá? Então, é um abuso no poder de fiscalização. Tá? Então, aqui também entra toda aquela questão lá, né, pessoal, que eu já tinha falado várias vezes para vocês, da questão dos direitos fundamentais. Então, está muito presente aqui. Tá? E, por fim, a faceta disciplinar. O que vem a ser a faceta disciplinar? Olha, o empregador, então, regulamenta, fiscaliza. Se, né, esse regulamento está sendo aplicado, está sendo observado, ele pode punir. Tá? Quais as punições, né, admitidas no direito do trabalho? É basicamente 3. Tá? A primeira delas, tá? Estou dizendo admitidas em larga escala. A primeira delas, a advertência. A advertência é uma forma de punir. Né? Seja advertência verbal, seja advertência por escrito. Então, né, você advertir alguém é uma forma de punição. Tá? Outra punição prevista é o chamado gancho, entre aspas. É a suspensão disciplinar. Né? Que é aquelas situações, então, por exemplo, o trabalhador pratica uma falta mais grave, né? Ele vai ficar, então, vai levar um gancho, uma suspensão, vai ficar 5 dias sem ir trabalhar, né, sem poder ir à empresa trabalhar, e evidentemente não vai receber. Né? Então, a suspensão disciplinar. Tem um limite para isso, que é o artigo 474 da CLT. Né? Se essa suspensão ultrapassa 30 dias, é considerado rompido o contrato sem justa causa. Tá? Tem ainda, né, a punição máxima no campo do direito do trabalho, que é a despedida por justa causa. Né? Nós vamos ver algumas situações ali para você ter uma ideia das punições. Né? A despedida por justa causa. Quando, então, o empregado é despedido, né, é por ter praticado um ato faltoso grave, né, uma falta disciplinar grave, e em razão disso ele vai ter rompido o contrato de trabalho. Né, com graves consequências do ponto de vista econômico, dependendo da situação, até moral, sim. Vamos imaginar que fosse uma falsidade, né, essa acusação. Mas veja aqui o seguinte: quem é despedido por justa causa, entendimento nominante, não recebe aviso prévio, perde o 13º proporcional, perde as férias proporcionais, tá? Não saca o fundo de garantia, não recebe a multa indenizatória de 40% do fundo de garantia, né? Não recebe seguro-desemprego, ou seja, né, sai zerado. Né? Essa matéria de justa causa a gente vai ver melhor em trabalho 2, mas aqui é as questões mais gerais. Tá? Então, é vamos dizer assim, uma punição mais grave que tem no Código de Trabalho. E uma punição que é admitida, mas só numa situação específica, que é quando é prevista em lei, tem que estar prevista em lei expressamente. E no direito do trabalho brasileiro, é basicamente o caso dos atletas profissionais, é a multa. Né? Vocês podem ver que no campo do futebol, por exemplo, aí, existem situações em que os jogadores são punidos com multa, né, por alguma falta disciplinar. Mas isso só se aplicaria então no caso quando houver expressa previsão legal, tá? Rapidamente, tá? Algumas situações aqui que ensejariam punição. Isso aqui a gente vai ver por que rapidamente, porque aqui é só para você ter uma ideia, tá? A gente vai ver isso melhor no direito do trabalho 2, tá? Mas só para você ter uma ideia, tá? Artigo 482 da CLT, que é a regra geral aqui para fins de faltas disciplinares. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ato de improbidade. Então seriam atos aqui que ferem a moralidade do ponto de vista patrimonial, vamos dizer assim. Né? Então, furto de valores da empresa, furto de um celular de um colega, né? Furto de dinheiro de uma bolsa de uma cliente. Tá? Então,
O ato de improbidade é sempre um ato, né, doloso e que visa, né, o patrimônio de alguém, seja o próprio empregador, seja um terceiro, seja um colega de trabalho. Tá? Incontinência de conduta ou mau procedimento. O que seria incontinência de conduta? Seria, vamos dizer, deixa eu explicar melhor o mau procedimento primeiro. Tá? O mau procedimento é uma espécie de vala comum. Quando você tem um fato faltoso grave e você não consegue enquadrar em nenhuma outra das justas causas, você enquadra como um mau procedimento. Né? Por exemplo, traficar drogas no ambiente de trabalho. Mau procedimento. Tá? E o que é incontinência de conduta? É um mau procedimento do ponto de vista da moral sexual. Tá? Por exemplo, o próprio assédio sexual. Tá? Encaminhamento de filmes pornográficos por zap para os colegas, poderia enquadrar aqui como incontinência de conduta. Tá? Letra C aqui do 482. Negociação habitual por conta própria ou alheia. Então, eu estou negociando habitualmente. Então, veja aqui, profissionalmente. Por minha própria conta ou para outra empresa. Tá? Sem permissão do empregador. Permissão que pode ser expressa ou tácita. Expressa, então, quando o empregador, ou por escrito ou verbalmente, me autoriza a fazer aqueles negócios em paralelo. Né? Ou quando ele sabe, mas permite. Né? E quando constituir ato de concorrência para a empresa com o trabalho empregado. Por exemplo, eu trabalho trabalho para uma loja de venda de produtos, materiais de construção. Né? Só que eu utilizo o meu tempo vendendo materiais de construção da outra loja, que está em concorrência com ela. Né? Porque lá eu ganho um percentual maior de comissão. Tá? Seria um ato de concorrência. Né? Ou for prejudicial ao serviço. Até não é um ato de concorrência. Então eu trabalho em uma loja de materiais de construção, só que ao invés de ficar vendendo materiais de construção, eu fico do meu horário de trabalho vendendo carros para uma loja de carros na qual eu também, né, faço vendas. Né? É prejudicial ao serviço. Tá? Condenação, letra D. Condenação criminal do empregado passada em julgado caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Olha, pessoal, primeira coisa, evidentemente aqui que é uma condenação criminal por um fato ocorrido fora do ambiente de trabalho. Não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Tá? Então, por exemplo, eu saí no final de semana e briguei, espanquei alguém e fui condenado por, né, por lesões corporais. Tá? Quando é que isso gera, né, pode gerar uma justa causa? Condenação criminal do empregado passada em julgado. Então não é a condenação em si. Né? Tem que ser uma condenação criminal passada em julgado. E caso não tenha havido suspensão da pena. Porque, na verdade, o que gera a justa causa é o fato de eu ter sido condenado criminalmente, passado em julgado, e não poder trabalhar. Tá? Aí que gera a justa causa. Tá? Desídia, letra E. Desídia no desempenho das respectivas funções. O que seria isso? Empregado desidioso, desleixado, preguiçoso. Por exemplo, o indivíduo que sempre chega atrasado no trabalho. Vai fazer as coisas faz mal feito. Tem que fazer tudo de novo. Desperdiça material. E assim por diante. Tá? Falta o serviço de forma rotineira. Tá? Letra F. Embriaguez habitual ou em serviço. Primeira coisa, olha aqui, ó. Embriaguez aqui não é só no sentido de álcool, tá? Pode ser também de outras drogas. Né? Envolve, é amplo aqui. E veja que é embriaguez habitual em serviço. Eu vou trabalhar bêbado. Embriaguez em serviço. E embriaguez habitual. Eu não vou trabalhar bêbado, mas eu vivo bêbado. Tá? São situações que poderiam gerar justa causa. Tá? Problema aqui.
Lembra, a gente vai ver melhor isso em trabalho 2. Tá? O problema é o seguinte, ó, mas eu vou pegar o álcool, tá? Como exemplo. O alcoolismo é doença? Como é que eu seria despedido por justa causa por eu ser doente? É reconhecido pela OMS como doença, pela medicina como doença. Então a jurisprudência, né, tem afastado a caracterização de justa causa quando configura que o indivíduo é doente. Tá? Letra G, violação de segredo da empresa. Vejam, é segredo da empresa. Então, por exemplo, eu sei o segredo industrial da fabricação da Coca-Cola. E aí eu vou vender o segredo industrial da fabricação da Coca-Cola para um concorrente. Letra H, ato de indisciplina ou insubordinação. O que seria indisciplina? Descumprimento de ordens gerais. Todos têm que usar uniforme. Eu não uso uniforme. É indisciplina. Ou de insubordinação. É o descumprimento de ordens específicas. E Pojucam vai fazer tal coisa. Não, não vou. Eu estou sendo insubordinado. Evidentemente que tem que ser ordens legítimas, né, pessoal? Tanto no caso de indisciplina como de insubordinação. Por exemplo, tem um paiol de pólvora pegando fogo e o meu chefe manda, ó, vai lá, entra no paiol lá. Sou obrigado a fazer isso. Né? Eu posso morrer. É uma ordem ilegítima. Só para brincar aqui, tá? Abandono de emprego. O que seria o abandono de emprego? Eu tenho a obrigação de ir trabalhar, mas não vou de forma sequencial. Sequencial. Não é eu vou hoje, amanhã não vou, vou hoje, amanhã não vou, eu vou hoje, amanhã não. Isso pode ser desídia. O abandono de emprego, eu não vou trabalhar sequencialmente. Esse é o elemento material. Combinado um elemento intencional, a vontade de abandonar. Tá? Existe um falso entendimento de que o abandono do emprego teria que ser, né, o empregado não vai trabalhar por mais de 30 dias. Isso é uma presunção apenas, tá? Nos casos em geral. A gente vai estudar isso melhor em trabalho 2. Tá? Mas, por exemplo, ó, o professor Ipojucam faz 15 dias que não dá aula, não aparece para dar aula. E aí, né, se descobre que está dando aula em outra instituição, nos mesmos horários que dava aula na UPF. Abandono de emprego. Tá? O professor Ipojucam não aparece da aula há 45 dias. Aí vão descobrir o seguinte, que tinha sido sequestrado, confundido com um milionário, né, se lascaram, e por isso que não apareceu da aula. Abandonou o emprego? Não, porque não existe o elemento intencional. Tá? Então aqui tem que conjugar o elemento material, que é a falta ao trabalho, com o elemento intencional, a vontade de abandonar o emprego. Tá? Que vai ser, né, verificada das circunstâncias fáticas. Né? Letra J. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, no serviço. Né? Humilho, xingo um colega de trabalho. Pode configurar isso aqui. Tá? Ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria de outro. Também, né, agressão física a um colega, e não só colega, pode ser um cliente. Né? Ofendo um cliente, bato num cliente, salvo legítima defesa. Tá? Aqui é em serviço. Tá? Essa é a grande questão. Ato lesivo da honra da boa fama praticado no serviço. Tá? Já a letra K, olha aqui. Ato lesivo da honra da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Vejam que aqui não é em serviço. Contra o empregador ou um superior hierárquico pode ser em qualquer local. Então, por exemplo, vou na rede social e encho o meu chefe de lixo. Pode já justa causa. Tá? Prática constante de jogo de azar. Absurdo. Tá? Invasão da vida privada. Né? Da autonomia privada. No sentido da separação entre
sociedade, trabalho e a minha vida privada. Né? Olha aqui é o seguinte, ó. Jogos de azar é qualquer jogo, não está dizendo jogo de azar, não está dizendo jogos ilícitos. Jogar na Mega Sena, por exemplo, toda semana, eu sou um praticante constante de jogo de azar. Qual é que seria a questão aqui? Olha a lógica disso aqui. O trabalhador é tuco. O tuco que joga vai perder, e aí vai ter que pagar a dívida do jogo. E ele pode pensar em pegar alguma coisa da empresa. Antes que ele pegue, chuta ele. Né? Despedido por justa causa. Ao meu ver, isso aqui não passa por um teste constitucional. Né? E o parágrafo único também, no meu modo de ver, não passa porque feriria a Constituição, que é a questão da segurança nacional, que ao meu ver não se configuraria, não poderia, após a Constituição de 88, aplicar isso. Tá? Então são esses os motivos, regra geral, cabíveis para punir o trabalhador. Tá? Dito isso, rapidamente, páginas 472 e 473. Tá? Alguns critérios que foram sendo criados pela doutrina e pela jurisprudência para limitar esse poder de punir. Tá? Vejam que aqui, no direito do trabalho brasileiro, não existe uma regras explícitas, claras, para conter, para limitar esse poder de punição, tá? Desse poder disciplinar. Então a doutrina e a jurisprudência foram criando critérios, tá? Para limitar isso. Tá? Vamos lá. Primeiro, dever de obediência do empregado ou empregador é limitado em razão da matéria e do tempo, ou seja, dentro dos limites do contrato e do tempo em que o trabalho está sendo prestado. Tá? Então eu não tenho uma obrigação genérica de obedecer ao meu empregador. Eu tenho que obedecer, no caso, cumprir determinações que tenham a ver com o meu contrato de trabalho. E durante o meu tempo de trabalho. Fora disso, eu tenho minha liberdade. Então, esse é o primeiro critério. Tá? Segundo, não há punição sem culpa, ou seja, apenas pode ser aplicada uma punição ao empregado que agiu com culpa. Culpa aqui no sentido lato. Algumas situações são de dolo, como por exemplo a improbidade exige dolo, né? E outras de culpa estrito sensu. Por exemplo, a desídia basta a culpa. Mas não há vamos dizer assim, uma responsabilidade objetiva em matéria disciplinar. Para mim ser punido, eu tenho que ter agido ou com dolo ou com culpa. Então tem que haver uma reprobabilidade na minha conduta. Tá? Terceiro, a pena tem que ser proporcional à falta. Ou seja, deve ser aplicado um juízo de proporcionalidade entre a falta e a pena aplicada. Para que não seja, então, para que não se aplique uma pena demasiado grave por uma falta simples. O que é isso? Eu nunca faltei ao trabalho e tal. Um dia cheguei atrasado 10 minutos. Causei algum transtorno, mas não nada de grave. Eu posso ser punido com uma justa causa? Não. Até pode me advertir, por exemplo. Mas não aplicar uma justa causa. É a ideia de proporcionalidade. Tá? Não se admite multa, já tínhamos falado sobre isso. Salvo para os casos expressamente previstos em lei, que é no caso, no Brasil, os atletas profissionais. Tá? Bem como não se admitem penas que implicam o rebaixamento de função ou a transferência do empregado como formas de punição. Então, por exemplo, o professor Pojucan praticou uma falta, a partir de agora, né, vai continuar ganhando a mesma coisa e tudo mais, só que vai limpar banheiro. Seria considerado um rebaixamento de função. Tá? Ou ainda, que Deus me livre, o professor Pojucan praticou lá uma falta e para punir ele vai para Bagé. Tá? Cabível. Tá? Outra questão, ó. Falta não punida imediatamente é falta perdoada. Ou seja, as punições devem ser aplicadas
sejam apurados os pressupostos para a sua aplicação, visto que, ultrapassado o tempo razoável para a aplicação da punição, a mesma é tida como inválida. O que nós temos aqui? A ideia de imediaticidade. Tá? A ideia de imediaticidade. O empregador descobriu que alguém fez alguma coisa, apurou os fatos e tudo mais, aplica a punição. Não pode ficar, né, esperando, né, para aplicar quando bem entender. Né? Vamos fazer uma brincadeira. Né? Aquela história assim, a vingança é um prato que se come frio. Não cabe. Vai invalidar a punição. Tá? Por uma única falta, uma só punição, o chamado non bis in idem. Tá? Então não é permitida a aplicação de mais uma punição pela mesma falta. Então, eu não posso pegar, por exemplo, o trabalhador praticou uma determinada falta. Aí ele vai ser, primeiro, advertido, depois suspenso e depois despedido por justa causa pela mesma falta. Isso não é cabível. Uma falta, uma punição. E é o empregador que aplica. Se aplicou mal, aplicou mal. Né? Então, uma falta, uma punição. Tá? Também não pode haver a modificação ou substituição da pena aplicada pelo empregador por parte do juiz. O juiz ou reconhece aquela punição e valida ela, ou não reconhece e invalida. Esse é o entendimento dominante. Não é o meu entendimento, mas é o entendimento dominante. Por exemplo, o empregador aplicou uma pena de 15 dias de suspensão do empregado. O empregado entra na justiça dizendo que foi desproporcional essa punição. O juiz reconhece que realmente foi desproporcional. 5 dias de punição seria suficiente. Ele não pode fazer essa gradação. Numa situação como essa, ele teria que invalidar totalmente a punição. Então, ou ele valida ela, ou ele invalida ela. Ele não pode dosar a punição. Esse é o entendimento dominante. Tá? E também não é admitida a chamada despedida injuriosa. O que seria isso? Vou fazer uma coisa bem simples aqui. Ó. Eu como professor, pratiquei uma falta disciplinar, que até caberia a justa causa. Tá? O que a direção faz? Direção e coordenação. Chama todos os professores, chama todos os alunos, vai lá no saguão lá da faculdade e diz lá, o professor de programa fez isso e aquilo, agora sirva de como exemplo, se sem vergonha, se não sei o quê. É a chamada despedida injuriosa. Isso descaracterizaria, né, essa justa causa. Tá bem? Bom, só para completar, um tema que eu quero que vocês deem uma olhada, tá? Eu faço um longo apanhado sobre isso, tá? Que é a questão seguinte, ó. Vou lançar a pergunta e gostaria que vocês daí dessem uma boa olhada nisso, tá? Será que, por exemplo, para ser punido por uma falta praticada, eu tenho que ser ouvido primeiro? Será que o empregador tem que me ouvir, me facultar, me defender e assim por diante, para só depois me punir? Vocês vão ver, súmula 77 do TST diz que a princípio não é necessário. A não ser que o empregador, por regulamento próprio, tenha se imposto essa limitação. Ao meu ver, está totalmente equivocado. Aqui entra a ideia do devido processo legal. Eu não posso ser punido sem ao menos ser ouvido, dentro do possível. Tá? Tem um autor chamado Lawrence Tribe que diz o seguinte, ó, ser ouvido é parte do que significa ser pessoa. Você ser punido sem nem ser ouvido viola não só o devido processo, viola a própria dignidade, mano. Tá? Então, eu pediria que vocês dessem uma boa lida nisso, da página 474, bem no final,
até a página 486, faço uma longa demonstração da questão dessa necessidade, que deveria haver sim a necessidade com base no texto constitucional, então, dessa questão do devido processo legal também sendo aplicado aqui nas questões de punição no contrato de trabalho. Tá? Bom, por fim, pessoal, só rapidamente, porque é muito mais uma questão de leitura mesmo, e daí, se for o caso de vocês me mandarem as perguntas via o Zap ali para mim responder por áudio, tá? A questão do contrato individual de trabalho, que na verdade o que é aqui? Né? Eu vou definir o contrato individual de trabalho e vou, né, apresentar algumas características desse contrato, que nada mais é do que a verificação daqueles elementos da relação de emprego que a gente já viu, agora sobre a ótica do contrato de trabalho. Veja aqui, ó. Pode-se definir o contrato de trabalho como um negócio jurídico bilateral, do qual nasce a relação jurídica obrigacional, travada e desenvolvida entre empregado e empregador. Olha os elementos. Empregado e empregador, prestação de fato de um serviço ou obrigação de prestar. Tá? Por esta, o primeiro presta ou se obriga a prestar serviço de natureza não eventual, pessoal, com intuito de remuneração e subordinado sob dependência, ao segundo, que dirige a prestação de serviços ou a obrigação de prestar o serviço do primeiro, bem como remunera pelo trabalho feito ou pela obrigação de prestar o trabalho. E aí vem as várias características desse contrato. Né? Contrato que vai ser um contrato via de regra de direito privado, né, com influxo de direito público, sinalagmático, ou seja, que gera obrigações para ambas as partes, consensual, por quê? Porque via de regra o contrato de trabalho não exige forma especial para sua validade, né? Um contrato celebrado em tutti persone, porque é o próprio, no caso aqui, para o trabalhador, é o trabalhador que vai prestar aqueles serviços, pessoal, né? Um contrato de trato sucessivo, porque prestações e contraprestações vão nascendo e vão sendo adimplidas ao longo do tempo, tá? Um contrato de atividade, trabalho, via de regra, o trabalhador se obriga a prestar uma atividade, não um contrato de omissão, embora hajam omissões, mas sim de atividade. Um contrato oneroso, por quê? Porque ambas as partes têm, vamos dizer assim, ônus a serem encarados nesse contrato. Por quê? Ora, o trabalhador, né, tem que entregar sua força de trabalho a um desgaste, e o empregador tem que pagar. Né? Então, né, contrato oneroso. Um contrato comutativo. Comutativo em que sentido? Aqui, né, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Vocês podem olhar a questão do mais-valor, por exemplo. Né? Mas a questão do comutativo aqui, no sentido de que há uma relativa, vamos dizer assim, equivalência entre aquilo que eu entrego e aquilo que eu recebo. Né? Vamos pegar uma coisa simples assim, ó. Sou contratado para ser professor e vou receber como professor. Só que agora eu vou ser professor, vou ser coordenador, vou ser diretor. Será que eu não tenho que receber algo a mais? Eu estou pegando só questão estritamente jurídica aqui. Né? Não vou entrar em outras questões, mas só para dar uma colocada, para vocês perceberem, tá? Uma visualizada, para vocês visualizarem isso. Um contrato dotado de alteridade. Eu não trabalho por conta própria como empregado. Eu trabalho por conta alheia, trabalho para os outros. Tá? Um contrato complexo. Complexo em que sentido? Geralmente, junto ao contrato de trabalho, estão colocados outros contratos. Né? Por exemplo, eu tenho um contrato de trabalho, mas tem também a questão do aposentadoria complementar. Né? Eu posso ter uma alocação no meio disso aí também. Né? O empregador me aloca um apartamento para me morar. Plano de saúde. Tem várias questões aqui. Tá? Também um contrato por adesão. Via de regra, contrato de trabalho, um contrato por adesão. Né? O empregado, na maioria das situações, ele não vai discutir o contrato com o empregador. Né? E o próprio empregador tem algumas cláusulas que são legais.
Então, aqui o contrato, né, por adesão, naquele sentido do artigo 54 do CDC. Deem uma olhada nisso. Tá? Um contrato realidade, porque a gente já viu o princípio da primazia da realidade como função protetiva. No contrato de trabalho vale muito mais o que de fato é feito pelas partes do que aquilo que está nominado formalmente no contrato. Né? Inclusive aquela questão que a gente já falou, né? Muitas vezes o contrato é chamado de contrato que não seria um contrato de emprego, na verdade é um contrato de emprego. No papel é chamado de autônomo, mas de fato é subordinado, é empregado. Tem autonomia, né? Primazia da realidade com função protetiva. E por fim, um contrato subordinativo. Por quê? O empregado está subordinado, sob dependência do empregador. Acho que por hoje é isso, pessoal. Já nos prolongamos até um pouco demais, né? Mas era necessário. Tá? Espero novamente, né? Cada vez mais espero encontrá-los bem e o mais breve possível. Aquilo que vocês não entenderem, velho esquema, né? Mandem as perguntas que responderei por áudio lá no zap da turma, tá? Abraço a todos, fiquem bem, até mais.